Meninas, como que eu faço para iniciar um processo de seleção? Esse é o começo. A primeira coisa que eu faço para iniciar um processo de seleção é eu achar um jeito, um recurso ou todos os recursos que eu puder para eu tomar posse, me apossar, trazer para mim um máximo de percepção, de sentimento, de percepção mesmo do local, do sistema, do ambiente para o qual eu vou selecionar. Então, o que eu faço para isso? Eu ligo dentro de mim todos os radares perceptivos. Como é que faz para ligar todos os radares perceptivos? Eu uso uma tecnologia fantástica, que é a respiração. A presença, o silêncio, por um instante que seja, um contato eu comigo mesma e com todos os recursos que eu represento, que eu tenho por eu ser uma pessoa, por eu ser um ser humano com uma formação em psicologia, por eu querer. O principal recurso é esse, é o querer. Eu quero fazer isso da melhor forma possível. Essa intenção, esse querer, dentro de um instante de centramento comigo mesma, eu comigo, ativa todas as minhas capacidades de fazer um bom trabalho. Esse é um passo fundamental para começar um processo seletivo feliz. Pelo menos é assim que eu tenho vivido essa experiência. Não sei, talvez outras pessoas tenham diferente. Eu tô falando da minha experiência. Por quê, gente? Porque isso tem um pouco da pegada da vitória humana, que é assim: somos seres humanos. Esse é um dos valores que está lá na nossa carta de princípio. Nós somos seres humanos, nós somos mulheres aqui nesse momento. Então, nós temos capacidades de percepção subjetiva que não é nomeável, que não é classificável, para além do óbvio, de eu saber qual é o segmento, onde é que é a localização, e nananã, dados frios e informações que eu recebo, elas são importantes também, porque elas compõem esse mundo dentro de mim, mas para além desses dados, tem as minhas capacidades perceptivas, a minha intuição. Sim, aqui na Vitória Humana a gente usa a intuição para selecionar, tá? É algo que é meio que um tabu, né? Às vezes fica mais fácil falar feeling, né? Intuição, é esse sentimento, essa voz interna que diz que isso vai dar certo, isso não vai dar certo, isso vai dar bom, isso não vai dar bom, essa pessoa não é. Esse radar, então eu ativo todos esses radares com esse querer. Ativados esses radares, eu vou buscar mais informações, todas que eu tiver. Às vezes, o simples fato, quando eu tô online, né, e não posso ir até o local, o simples fato de eu ir até o local através do Google Earth, eu já consigo enxergar ali a rua, a fachada. Isso me diz algumas coisas, né? Aí eu faço uma videochamada com a pessoa e ligo todos os meus canais de percepção, mas se eu puder mesmo, eu vou até o local, né? E principalmente saber a história da empresa. A história diz muito, quem são seus fundadores, o que aconteceu nessa empresa, buscar saber, mesmo que seja para selecionar uma recepcionista. Sim, isso é muito importante, porque todas as pessoas são importantes. Então, você não sabe se essa recepcionista chegará a ser mais lá na frente a gerente, por exemplo. Pode acontecer, né? Então, todas as pessoas são importantes, todas, para qualquer vaga, para qualquer perfil. O processo é o mesmo, é tomar posse desse lugar como se fosse meu. Aí depois que eu estou com essa
ativação, vamos dizer assim, eu posso me colocar na frente desse cliente, chamar ele pelo nome, tratar ele de você, preferencialmente, se for, a não ser em algum caso muito específico. Nós não podemos ser mais e não precisamos ser menos do que ninguém. A gente pode respeitosamente, ou às vezes pedir licença, se me dá licença de lhe chamar, lhe tratar por você. Em alguns casos eu já fiz isso. Pessoas que são mais formais, mais velhas, ou se não tiver outro jeito, também pode tratar de senhor e senhora, mas assim, um você com respeito. Tratar a pessoa pelo nome. Aí eu posso me colocar diante desse gestor, desse solicitante e me colocar na frente dele assim, ó, como se fosse possível ele enxergar com 100% de transparência a minha intenção. O que eu estou fazendo ali na frente dele? Eu quero te ouvir, quero te entender e quero te atender da melhor forma possível. E a mesma coisa diante dos candidatos. Quando eu estou diante de um candidato, será que essa empresa é a melhor empresa do mundo para esse candidato nesse momento? Porque o nosso processo passa por isso, né? Perguntar se essa empresa é a melhor empresa do mundo para esse candidato nesse momento, se esse candidato é o melhor candidato do mundo para essa empresa nesse momento. Mas a parte dos candidatos é uma segunda etapa. Agora a gente está ali, ó, tomando pé de quem é o cliente que eu vou atender, introjetando, trazendo ele para dentro de mim, para eu poder me apresentar na frente desse cliente assim, com 100% de transparência, que ele possa olhar nos meus olhos e enxergar que eu sou uma pessoa que é o que eu sou, imbuída de uma vontade 100% honesta de fazer o melhor para atendê-lo, para atender a sua necessidade. Esse é o começo de um bom processo seletivo.